Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia. Bendito seja o Senhor que tem nos cumulado de bens, de bênçãos diárias. E vamos meditar na Palavra Santa, aprendendo com Jesus sobre a oração e a humildade. Nosso texto é Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Conferindo aqui se é 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Jesus era perfeito no ensino. E quando a gente aprende com Jesus Cristo, precisa pôr em prática. Quando a gente aprende com Jesus, precisa pôr em prática. É prático. A leitura, Lucas 18 e 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. O fariseu, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, era realmente infalível no ensino e na aplicação de seus recursos. Jesus apelou de uma forma profunda pelo emprego, pela apresentação de parábolas, máximas. Ele fez isto com grandeza. Os publicanos eram uma classe de profissionais que serviam ao governo, por isso o publicano trabalhava com o público, cobrando do público para arrecadar para o governo. E os publicanos, eles eram desprezíveis aos olhos da maioria absoluta das pessoas, por causa dos impostos e por causa dos acharques. Eles não só cobravam impostos, mas eles abusavam. Muitos publicanos abusavam, cobravam além do que deveria cobrar. Muitos aceitavam suborno e muitos subornavam. Aqueles que deveriam pagar o imposto, eles subornavam, eles faziam todo tipo de tomavam atitudes indignas, todo tipo de
decisões ruins, indignas. E Jesus toma para exemplo, no seu ensino, nesta parábola, exatamente dois elementos antagônicos. O fariseu, com a sua suposta lealdade, com a sua suposta justiça, e o publicano, com os seus públicos malfeitos, com os seus pecados, com suas desonestidades aflorando, em muitos casos. E Jesus toma exatamente dois extremos na sociedade dos seus dias: o fariseu, que queria impor respeito, e o publicano, que não podia impor respeito. O fariseu queria, pudesse ou não, mas o publicano não ousava impor o respeito. Pelo contrário, eles faziam de uma forma que não requeria respeito, muito embora tivesse força, porque trabalhavam para o imperador. Então o Senhor Jesus aqui fala sobre a importância da humildade. E a humildade é importante em tudo. Dois homens foram orar. Dois homens subiram ao templo para orar. Esta linguagem é comum na Escritura porque o templo estava no lugar elevado, no lugar alto. Por isso também é que é chamado Monte do Templo. E dois homens subiram o monte do templo, foram para o templo para orar. Um era fariseu, portanto, estava na sua área de conforto, orar no templo, e o outro era publicano. Não era confortável orar. É muito provável que dificilmente acontecesse isto, mas Jesus faz, Jesus podia fazer. Jesus traz uma parábola dessa e consegue o objetivo, que era fazer as pessoas pensar na oração, na humildade, no apresentar-se a Deus e em ter resposta. Então os dois foram orar. Um era fariseu, estava na sua área de conforto, o templo, a oração. O outro era publicano. E o fariseu está em pé e fala consigo, orava consigo mesmo. É interessante como Jesus aprofundava o seu ensino. Jesus não disse que o fariseu falava com Deus. O fariseu falava consigo, mencionando Deus. Você já pensou nisto? Você já leu pensando? Ele falava, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, como os demais homens. Aí descreve o gentil e o homem comum sem temor. Ladrão, roubadores aqui, injustos, fazendo injustiça em qualquer área, e adúlteros, geralmente. E achando propício, por estar na sua área de conforto, no seu território, no seu solo sagrado, ele diz: e nem ainda como os publicanos. Deus me livre de parecer com este. Nem como este publicano. E vou mostrar ao senhor por que eu digo isso. Porque eu jejuo 2 vezes na semana. E eu sou dizimista. O dízimo é um dever. Mas alguém faz do dízimo uma virtude pessoal.
dou os dízimos de tudo quanto possuo. Fariseu. Então eu sou diferente. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo e não roubo, não sou ladrão, não sou injusto e não sou adúltero. Então tinha a infeliz ideia de confiar em si mesmo. O coitado do publicano, no versículo 13, Jesus coloca aqui que o publicano estava em pé, distante do fariseu. Ele estava em pé, estava longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, batia no peito em sinal de tristeza pelo seu estado, e ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não podia dizer que não era roubador, não podia dizer que não era injusto, porque quem rouba está fazendo injustiça, não podia dizer que não era adúltero, porque estava adulterando, pelo menos no seu trabalho, era uma adulteração, receber uma importância e entregar outra, fazer planilhas falsas, coisas assim. E não tinha nenhuma virtude para mostrar. Pede misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus fecha o seu ensino, dizendo com clareza: digo a vocês todos que o publicano foi justificado para a sua casa. O fariseu não. O fariseu já era justo por conta própria, não pediu perdão nenhuma vez aqui. Só disse para Deus, falando consigo mesmo, ele disse, como se estivesse falando para Deus, o que ele achava de si mesmo. Justo, não adúltero, não roubador e cumpridor do dever do dízimo e entregue à prática da oração com o jejum com a oração. Então Jesus diz: desceu para a sua casa justificado, e era o publicano, porque pediu misericórdia, pediu perdão. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não mudou nada, nem nos publicanos de hoje, que continuam fazendo exatamente a mesma coisa, roubando, adulterando, fazendo mal. E nem nos fariseus, que continuam se achando os tais e olham para os demais de cima para baixo e humilha quando tem oportunidade. Humilhemo-nos diante do Senhor. Sejamos abençoados por Ele, porque Ele ama os humildes. Ele conhece os humildes. E um arrogante, um orgulhoso, um hipócrita, Ele também conhece de longe. Vamos orar. Vamos pedir a graça do nosso Senhor. E hoje a minha oração é pelo irmão Américo Neto, ministro de Deus. O irmão Américo Neto trabalha com o pastor Nelson no Parque São José, na congregação abençoada do Parque São José. Orar por ele, pela irmã Iracema, pelo Mateus, pela Vitória, sua esposa, pela Rebeca, pelo Paul e pelo seu filhinho. Vamos orar por eles, pela família, pela saúde dos nossos irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos em todo lugar.
os teus servos, os ministros do Evangelho e cada um dos nossos conservos. Amado Pai, abençoe a irmã Américo, abençoe a irmã, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, a irmã Iracema, meu Senhor, abençoe o Mateus, a Vitória, a Rebeca, o Paul e o filhinho deles. Guarda, Senhor, os meus irmãos, dando graça, dando vitória, dando saúde, dando vigor, operando, meu Senhor, em suas vidas e recompensando o trabalho maravilhoso que eles fazem, meu Senhor, com as famílias na tua igreja e, de um modo geral, meu Senhor, ajudando os que fazem a obra para ti. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.